Star foi o nome do navio americano que, segundo algumas versões da história, resgatou o sobrevivente do SS Orang Medan, um suposto navio fantasma que naufragou na costa da Indonésia depois de toda a sua tripulação morrer em circunstâncias misteriosas. E é sobre esse navio fantasma que vamos falar o vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo. You should see me in a crowd. O SS Orang Medan, um navio fantasma, naufragou na costa da Indonésia depois de toda a sua tripulação morrer em circunstâncias misteriosas. E de acordo com essa versão, o Silver Star recebeu um pedido de socorro do SS Orang Medan em algum momento entre 1947 e 1948. A mensagem dizia: SOS do Orang Medan, pedimos auxílio de qualquer embarcação próxima, pois todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos nas salas de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação morreu e eu também morri. O Silver Star chegou ao local e encontrou o navio intacto, mas com todos os tripulantes mortos, inclusive o operador de rádio que enviou a mensagem. Os mortos tinham expressão de terror nos rostos e alguns relatos dizem que eles estavam com os braços estendidos e com olhos arregalados. Bom, gente, meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 A Gente Se Vira. Se você é novo por aqui, então se inscreve, deixa o seu like aí no canal. E se você já for há muito tempo aqui no nosso canal, considere-se ser membro, seu nome aparecerá aqui nos vídeos. O navio SS Orang Medan é um dos maiores mistérios marítimos da história. Segundo a lenda, esse navio fantasma naufragou na costa da Indonésia depois de toda a sua tripulação morrer em circunstâncias suspeitas com expressões de terror nos rostos. A origem do navio e a carga do navio são desconhecidos e há muitas teorias. A origem e o destino da carga do navio são desconhecidos e há muitas teorias sobre o que aconteceu com ele. Algumas delas envolvem piratas, produtos químicos perigosos, gases venenosos, experimentos secretos e até mesmo sobrenaturais. No entanto, não há nenhuma evidência concreta que comprove a existência do navio e muitos céticos consideram a história uma lenda urbana ou uma ficção. A primeira referência conhecida do navio apareceu em um jornal holandês indonésio em 1948, mas os detalhes variam de acordo com a fonte. Uma das versões mais populares diz que um navio americano chamado Silver Star recebeu um pedido de socorro do SS Orang Medan em algum momento entre 1947 e 1948. Quando eles chegaram lá, eles encontraram um navio intacto, mas com todos os tripulantes mortos, inclusive o capitão, o operador de rádio que enviou a mensagem. E a mensagem é aquela que falamos no começo do vídeo, que eles pedem socorro, que toda a tripulação está morta, inclusive ele. Inclusive ele, isso quer dizer que ele escreveu a mensagem quando já estava morto ou quando ele estava morrendo. Gente, é bem complicado, hein? Eu teria medo de ir, mas eles quiseram ir, né? Eles tiveram que ir, enfim, para resgatar alguns sobreviventes, né? Também tem outra versão que diz que houve de fato um sobrevivente do SS Orang Medan. Era um alemão não identificado que foi encontrado por um missionário e nativos nas Ilhas Marshall. Ele contou que o navio estava transportando uma carga mal estivada de ácido sulfúrico e que a maioria da tripulação morreu por causa das emanações venenosas que escaparam dos recipientes quebrados. Ele também morreu logo após contar a sua história. O navio SS Orang Medan é um caso intrigante que desperta a curiosidade e a imaginação de muitas pessoas. A lenda do navio fantasma é uma tradição antiga que se originou em várias culturas marítimas ao longo da história. Há muitos relatos dos navios abandonados ou assombrados que vagam pelos mares, às vezes trazendo má sorte,
ou morte para quem os avista. Uma das primeiras referências a um navio fantasma é a lenda grega do Palamedes, que foi morto pelos seus inimigos e seu navio ficou vagando sem rumo pelo Mediterrâneo. Outra lenda antiga é a do holandês voador, um navio holandês que tentou contornar o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, no século XVII, mas foi amaldiçoado por Deus a nunca alcançar seu destino e a navegar eternamente pelo oceano. Essa lenda inspirou várias obras de arte, como a ópera de Richard Wagner e o filme Piratas do Caribe. Um exemplo mais recente de um navio fantasma é o Mare Celeste, um navio americano que foi encontrado a bordo no Atlântico em 1872, sem sinais de violência ou luta, mas com todos os seus pertences e cargas intactos. Ninguém sabe o que aconteceu com a tripulação e há muitas teorias sobre o destino, como um ataque pirata, um motim, uma explosão ou uma fuga em pânico. A lenda do navio fantasma é uma forma de expressar o fascínio e o medo que o mar desperta nas pessoas, bem como o mistério e a aventura que envolvem as viagens marítimas. É também uma forma de preservar a memória e a imaginação sobre os navios e as pessoas que desapareceram nas águas, né? Até porque quando as pessoas desaparecem lá, não tem como saber o que aconteceu com elas, né? Muitos vão passar a vida inteira sem saber o que aconteceu com seus familiares. E o assunto do navio SS Ouro Medang é um dos maiores mistérios marítimos da história. E como esse é uma lenda, né? E esse navio ele naufragou na costa da Indonésia, depois da sua tripulação morrer em circunstâncias suspeitas, com expressão de terror no rosto. A origem e o destino da carga são desconhecidas, então assim, tudo isso levanta várias teorias sobre o que aconteceu, inclusive de que também nunca aconteceu, que tenha sido apenas uma invenção. Algumas dessas teorias envolvem piratas. Talvez piratas tenham ido lá saquear, né? E também produtos químicos, né? Experimentos científicos secretos, né? Ou até, quem sabe, radiação. A referência ao navio apareceu em um jornal holandês indonésio chamado de Lokomotive, em 1948. O jornal publicou uma série de 3 artigos sobre o mistério do Ouro Medang, baseados no relato de um missionário italiano chamado Silvio Cerli, que teria encontrado o único sobrevivente da tripulação do navio nas Ilhas Marshall. O sobrevivente, um alemão não identificado, contou ao missionário que o navio estava transportando uma carga mal estivada de ácido sulfúrico e que a tripulação morreu por causa das emanações venenosas que escaparam dos recipientes quebrados. E aí, ele morreu também logo depois de contar a sua história. Conveniente, hein? O jornal concluiu com um aviso: essa é a última parte de nossa história sobre o Ouro Medang. Devemos repetir que não temos quaisquer outros dados sobre esse mistério do mar. Também não podemos responder a muitas perguntas não respondidas na história. Então, eles publicaram a história, mas também não puderam resolver nenhum mistério. Pode parecer óbvio que este é um romance emocionante do mar. Outras versões da história surgiram depois, com detalhes diferentes e contraditórios. Mas como não teve muitos detalhes, né, até hoje algumas pessoas duvidam de que esse navio realmente existiu e de que também o próprio navio americano que teria resgatado também tem existido. Talvez seja um produto de ficção ou de especulação, né? Talvez seja só um segredo bem guardado, que nunca será revelado, ou que talvez o próprio Silvio Cerli é um escritor italiano que viveu na Itália, né? E talvez ele tenha criado essa história apenas para vender de jornal, afinal ele era um escritor e criou uma história que poderia ser um filme, né? Imagina só, que você recebe um pedido de ajuda, você vai até o navio para resgatar essas pessoas, chegando lá, todos estão mortos e com caras de horror.
Se isso realmente aconteceu, os gases tóxicos não explicam, porque parece que eles morreram repentinamente e com cara de terror. Então, assim, não teria dado tempo de eles. A história desse navio fantasma é um dos maiores mistérios que tem na história marítima. Mas há muitas controvérsias. Muitos acreditam que não tenha acontecido e outros acreditam que sim. É um pouco duvidoso, porque uma coisa não explica. Se eles morreram com terror, né, com aquela face de terror, de pânico, né, não justificaria terem sido mortos por gases tóxicos ou até por radiação. Até porque esses gases costumam matar lentamente e as pessoas meio que vão ficando entorpecidas antes de falecerem. Então, assim, não tem sentido morrerem com rostos de pânico. Alguns acreditam que tenha sido algumas causas sobrenaturais, né? Por isso a cara de horror. E outros acreditam que até mesmo tenham sido alienígenas, que alienígenas eles invadiram lá o navio e ficaram com medo. Se fosse obra de piratas que teriam saqueados, por que a carga estava lá? E outros, eles não sabem nem que carga que era. Então é confusa essa história mesmo. Mas eu tenho pra mim que esse escritor italiano apenas criou um conto, uma história para vender jornal. O que não é errado, né? O problema é você criar uma fake news, né? Criar como se fosse verdadeira, né? Mas eu acredito que, imagina só, foram três, né? Foram publicadas com sequência, né? Em 3 vezes. Então as pessoas elas ficavam ansiosas para saber o resto. Então muitas pessoas naquela época liam histórias assim por jornais, né? Elas recebiam o jornal, elas compravam e elas esperavam uma semana para ver o restante da história. Então, como eles fizeram em 3 vezes, provavelmente essa história foi mais comprida, mais emocionante e simplesmente não tenham, né, encontrado nada, né, que justifique, né, todo aquele terror, todo aquele pânico. E eu achei muito interessante. Porém, existem outras lendas de navio fantasma que são mais assustadoras e mais intrigantes, porque ao contrário desse que não tem certeza que existiu, os outros têm certeza que existiu. Então, assim, eu gostaria de saber se vocês querem que traga a história desses outros navios fantasma. Aí eu vou pesquisar mais, porque devem ter mais fontes, porque não adianta eu procurar um texto e não encontrar tanta coisa na internet. Eu preciso achar mais fontes, né? Lugares onde eu possa encontrar mais fontes e trazer aqui para o canal. No mais, gente, muito obrigada por assistir até aqui. Me diz se você acredita na existência desse navio fantasma. Eu não acredito, mas também não duvido. Eu não duvido nada. Mas, né, vai saber, né, se realmente existiu, se foi só uma história para vender jornal. Mais uma boa história é o que move a humanidade, não é mesmo? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!